tô aqui para compartilhar o meu testemunho de quando eu aceitei ao Senhor Jesus e como eu estava antes de aceitar o Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com você a palavra que está lá em João, capítulo 8, versículo 12, que diz: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tudo começou dentro de um ônibus. E nessa época eu não era cristã, eu não conhecia o Senhor Jesus. E eu me lembro que eu estava dentro de um ônibus e eu senti Jesus batendo a porta do meu coração muito forte, querendo entrar dentro da minha vida. Mas eu não quis, é como se eu fechasse a porta na cara de Jesus. Eu não quis Jesus naquele momento. Mas, meus queridos, nosso Deus é um Deus que insiste, é um Deus que não desiste. Então, se você aí, que tá me ouvindo, tá sentindo Jesus bater a porta do teu coração, abra a porta antes que Ele te leve para um deserto, antes que é necessário que aconteça algo pior para que você aceite ao Senhor Jesus. Vocês vão entender por que eu tô falando isso. Então, eu me lembro que eu não quis ao Senhor Jesus nesse dia que Ele bateu a porta do meu coração dentro de um ônibus. Passados tempos, eu me lembro, gente, eu tava com a tristeza tão grande dentro de mim, mas tão grande, eu tava enxergando o mundo preto e branco, sabe? Mas é uma tristeza assim que eu não sei nem explicar. Era como se eu estivesse vivendo aquela palavra que está lá em Romanos capítulo 6, do versículo 23, que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, como eu estava em pecado, o que o diabo queria? O salário dele, né? E qual que é o salário de Satanás? A morte. E eu me lembro, meus queridos, que eu estava verdadeiramente uma morte dentro de mim. Eu não via mais graça nem de eu continuar viva. E eu me lembro que um dia eu estava lá na casa da minha mãe estava na casa da vizinha, e eu fui lá pra varanda e eu olhei assim para baixo do murinho e me veio uma voz, sabe, falando: se joga daí, acaba com essa dor de uma vez, se joga daí que essa dor vai acabar. E essa voz, sabe, falando dentro de mim, mas pela misericórdia do Senhor eu não fiz isso. Mas eu me lembro que a tristeza continuou e eu ainda estava muito triste. E eu me lembro que um dia eu falei com a minha avó e eu falei: nossa, avó, eu não vejo mais graça nessa vida, eu não quero mais continuar vivendo, porque não tem graça, não tem nada mais tem graça para mim nesse mundo. Eu me lembro que nesse tempo estava tendo uma célula na casa dos meus tios, e a minha avó foi e falou comigo que ia falar com esse pastor lá. E quando chegou lá, ela foi e falou com o pastor. E o pastor, ele não precisou, quando ele foi orar por mim, ele não precisou nem colocar a mão na minha cabeça direito. Só dele já aproximar a mão assim de mim, eu já comecei a chorar igual uma criança. Sabe o que é isso? Eu estava carente da manifestação dos filhos de Deus. Eu estava carente do amor de Deus. Eu estava precisando de Jesus. A minha alma estava sedenta. A minha alma estava sofrendo. E mesmo assim, depois da oração desse pastor, a tristeza continuou. Eu estava muito triste mesmo, não vendo graça mais em nada da minha vida. E eu não entendi o porquê que eu estava desse jeito. Eu simplesmente estava triste. A minha alma estava triste. O mundo estava preto e branco para mim. Não tinha motivo. E eu me lembro que um dia eu vi uma pregação da Bianca Toledo. E nessa pregação ela falou a palavra que está lá em Isaías, capítulo 55, verso 8 ao 9, que diz
que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, também os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. E eu me lembro que quando eu ouvi, depois que acabou a pregação, mesmo não conhecendo a Deus, eu olhei para o céu e orei a Deus falando, chorando: Deus, na tua palavra diz que os teus pensamentos são mais altos do que os meus, que os teus caminhos são mais altos do que os meus. Por que eu tô nessa tristeza que eu nem sei o motivo? Sabe? Falando com Deus. E a partir desse dia em diante, é como se Jesus, sabe, quando eu fiz essa oração para Ele, é como se Ele falasse: opa, agora chegou o momento. Agora chegou o momento de eu pegar essa menina. Porque quando a gente dá um passo para Deus, Deus dá 3 passos para a gente. Quando a gente busca ao Senhor, a gente encontra. E eu me lembro que depois que eu fiz essa oração, é como se Jesus fosse me atraindo a cada vez mais e mais para sua presença. Deus usava pessoas para colocar filmes cristãos para mim. E quando eu vi esses filmes, o Espírito Santo como se gritasse dentro de mim, falando: que mais, quero mais de Deus. Eu via vídeos, via pregações, eu estava querendo conhecer mais de Jesus. Até que chegou no retiro de carnaval da minha igreja, no ano de 2016, no dia 8 de fevereiro, eu aceitei, eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, eu entreguei as minhas dores, eu entreguei a minha tristeza, eu entreguei as minhas mazelas, o meu fardo para Ele, para o único que pode, que sabe cuidar de nós. Aleluias! E esse foi o meu testemunho. E eu tô aqui para te falar que Deus, Ele pode curar a tua dor. Para você é impossível, para você pode não ter mais jeito, o mundo pode estar preto e branco para você. Mas Jesus, Ele tem poder para te dar alegria. Satanás quer te destruir porque ele sabe dos planos de Deus para a tua vida. E ele sabe que são planos grandes. E Satanás não quer que esses planos se realizem. Mas maior é o Senhor do que o inimigo. E se você está me ouvindo até agora, é porque o Espírito Santo está te fazendo ficar aí me ouvindo para te dizer que há esperança. Deus quer que você tome uma decisão hoje de entregar a sua vida para Ele. Se você está me ouvindo aí até agora, não é à toa, não é por acaso, é o Espírito Santo que quer que você ouça essa mensagem. Lá em João, capítulo 14, verso 6 diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho, não tem outro, não existe outro caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a única verdade, Ele é o único que pode te dar vida. Ninguém vai a Deus a não ser por Cristo primeiro. Aí você deve estar se perguntando: tá, mas como que eu vou a Jesus? Lá na palavra de Deus, em Jeremias 29, do 12 ao 13 diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Então, é um convite de Deus a você hoje. Vá até Ele, procure a Ele que você vai encontrá-lo. Mas busque-o de todo o seu coração. Busque querendo saber quem é esse Deus, querendo conhecer mais desse Deus. Eu quero fazer uma oração por você que está me ouvindo aí até agora. Talvez você estava assim como eu, não vendo mais graça nesse mundo, não vendo mais graça de existir. Eu quero orar por você.